Eu tava assistindo o Clube da Luta aqui agora, né? É um filme que eu gosto bastante, tá? Que de vez em quando eu revejo esse filme, porque é um filme que eu acho muito interessante rever sobre a perspectiva de que você já sabe o final, de que você já sabe que o personagem do Brad Pitt não existe de verdade, né? Inclusive, alerta de spoiler aqui se você não viu o filme. E aí tem umas paradas interessantes desse filme que é o lance das teorias, né? Eu comecei a me lembrar de uma teoria que o canal Sem Nome, né? Tinha um canal no YouTube chamado Sem Nome, que era um canal que infelizmente não existe mais. O dono do canal parou de usar o YouTube, eu não sei o que houve com ele. Falavam que ele tava no Telegram ainda, né? Só que nunca vi nada dele no Telegram também. Ele era um cara que fazia uns vídeos falando sobre política, parecido com o que eu faço aqui, só que ele não mostrava o rosto, nem dizia o nome dele e tal. Era um cara mais incognito, né? E ele é um cara bem alternativão, assim, também, tipo, falar de coisa que fala, tipo, umas loucuras, assim, aleatória. Aí eu lembro que uma vez em uma live perguntaram pra ele, eu nem sei se esse corte ainda existe na internet, né, porque pelo que eu pesquisei, os vídeos dele todos sumiram. Tem esse vídeo dele, esse corte de uma live dele, que é ele falando sobre o filme Clube da Luta, onde ele fala sobre por que o Clube da Luta, na verdade, é uma grande metáfora sobre homossexualismo. É uma ideia que eu achei até bem interessante, engraçada, na verdade, que é como que ele falou realmente se encaixa na história, que é o seguinte. O filme começa com o nosso protagonista indo numa reunião para homens que tiveram câncer testicular e por causa disso eles ficaram castrados, eles perderam o saco. Aí ele começa a não querer mais frequentar, ele começa a ficar incomodado com frequentar esse ambiente, porque vem uma mulher de fora, uma mulher que faz exatamente a mesma coisa que ele, de fingir que tem câncer para participar desses encontros, né? E o que que ele sugere, né, sobre essa cena? Que na verdade esses encontros são uma metáfora para o protagonista estar se encontrando com mulheres trans, com travestis na rua. Eles são homens castrados, né? Só que por que que ele deixa de frequentar esses ambientes? Porque ele sente que tem uma presença feminina no local. Não parece uma parada meio interessante, uma visão interessante sobre essa interpretação da cena? Só que aí você tem outros problemas, né? Por exemplo, quando ele começa a lutar com homens, quando ele começa a fazer o clube da luta, né? O clube da luta já é uma metáfora pra ele realmente se encontrando com homens, não é nem mais com transexuais. Ele tá começando a explorar a sexualidade dele de forma gay. E por que eu tô falando disso aqui? Por que eu tô falando dessa teoria? Porque isso sempre me fez eu refletir sobre o lance das teorias sobre filmes, né? Porque, por exemplo, outra teoria do Clube da Luta é que nada do Clube da Luta aconteceu, nada daquilo ali existe. Tudo é a imaginação do personagem, porque se ele imaginou o Tyler Durden e talvez ele tenha imaginado a personagem lá da Marla, então talvez tudo não passe de uma grande fantasia dele. Todos os eventos do filme são fantásticos, são fantasiosos. E é uma visão que é interessante, só que você começa a perceber que é tudo muito exagerado. Essas teorias, né, cara, as teorias de filme em geral, elas geralmente sempre vão pra esse lance de pegar o que realmente acontece na trama e levar a um extremo. Tipo, o Sexto Sentido também tem teoria assim que na verdade tá todo mundo morto. Que não é só o garoto que tá vendo uma pessoa morta. Na verdade, o garoto tá no purgatório e todo mundo lá tá morto. O pessoal, eles pegam essas ideias mínimas assim e eles vão explorando elas pro máximo, né? É tipo aquilo que eu falei no vídeo 2 dias atrás sobre o lance do Monark ter ficado maluco porque ele realmente foi perseguido. Tipo, ele realmente sofreu alguma perseguição. Ele até fala que ele foi agredido aqui no Brasil, né? E isso vai fazendo a cabeça do cara começar a ir cada vez mais pro extremo, né? Por quê? Porque o ser humano ele tem esse lance do viés de confirmação. A gente quer de todas as formas confirmar que o que a gente acredita é a verdade. Quando a gente começa a ver provas do que a gente acredita ser verdade, até no que não é uma prova de verdade. É o que o americano chama de wishful thinking, né? É você desejar algo, pensar em algo de forma que você deseja, até que aquilo se torne realidade na sua cabeça. Você começa a acreditar que isso é um fato. E você vê isso em teoria de um monte de filme diferente. Só que isso acaba vindo pra vida real da pessoa também. As pessoas elas têm esse viés de confirmação na vida real de tentar provar que tudo o que acontece tem um sentido por trás, tem um motivo. Tudo que isso aqui prova o que eu já acredito. Uma vez o Richard Dawkins, um cara que é um militante ateu bem famoso e tal, perguntaram pra ele o que ele achava sobre design inteligente, sobre essa teoria de que a vida na Terra foi projetada. E ele falou que ele acha que o design inteligente é uma coisa que é plausível, possível, desde que não seja um deus criador.
Ele não acredita que poderia ter sido um design inteligente criado através da mente de um deus criador de uma divindade. Sendo que todo o lance da teoria do design inteligente é justamente que tentando confirmar a existência de um deus, né? O pessoal escreve essas teorias para falar, olha só, se eles têm provas para a evolução, a gente vai encaixar a evolução aqui na nossa teoria do criacionismo também. Não que eu tô querendo dizer que não pode realmente ter acontecido isso de Deus ter criado a evolução ou algo do tipo. O lance é tentar buscar sempre validação no que você já acredita no que você já tem. E eu me pergunto se isso tem algum motivo por trás, se a gente como ser humano a gente tem isso por alguma razão pra, sei lá, tentar manter a nossa sanidade por algum motivo. Se existe alguma explicação plausível pra gente chegar nessas conclusões absurdas. Tipo, eu tava assistindo esse filme do Clube da Luta agora e eu não conseguia parar de pensar nessa teoria de que nada disso aconteceu, de que tudo isso é uma farsa. Principalmente naquela hora que chega o Bob, o gordão lá, ter tudo, pra falar com o protagonista que ele entrou pro Clube da Luta, né? Tentar. É aquele negócio, eu não posso falar do que eu tô participando agora, mas é um negócio que é muito legal. Ah, o personagem do Edward Norton, ele começa a falar que, cara, eu sei que você tá indo, eu sei que você tá frequentando, eu também faço parte. Aí perguntar, você conhece o Tyler Durden? E é por isso que eu digo que é muito legal você assistir o filme depois de novo, depois que você já sabe o mistério. Porque você começa a ver o filme de outra forma, sabe? Você vê isso e você pensa, pô, ele tá perguntando pro personagem se ele se conhece, ele conhece ele mesmo. Será que isso tem algum sentido por trás ou será que é só uma parte aleatória do roteiro? Será que eu tô viajando? Será que eu tô vendo demais aqui na história? Será que realmente isso aqui significa alguma coisa? Será que isso aqui é o personagem se perguntando, pô, será que eu existo? Será que o Bob não existe ali? O Bob tá fazendo ele se perguntar sobre isso. Se ele é o Tyler Durden, quem é o Tyler Durden? O que ele é? O que é esse pensamento na cabeça dele? Isso me faz pensar, cara, será que a gente dá crédito demais pros filmes? Será que a gente vê um filme e a gente eleva ele demais porque a gente começa a buscar genialidade onde não tem? Porque, não que não seja um filme genial, tipo assim, o final é perturbador, né, cara? Aquela parada que você começa a questionar tudo sobre o filme e tal, quando você percebe que o cara não existe. Só que será que por causa esse pequeno negócio no filme, faz a gente começar a pensar mais e mais sobre o filme, questionar mais e mais, até o ponto que a gente começa a ver coisas onde não tem. A gente começa a procurar um genialismo, uma genialidade onde não existiria, sabe? Tipo, a gente tá tentando provar pra gente que esse negócio que enganou a gente foi mais esperto que a gente, né? Que foi o plot do filme. Na verdade, ele ainda é mais esperto do que a gente consegue ainda pensar. Ele tem muito mais coisa por trás. Me ligaram aqui. Mas, tipo, não é que o filme não seja realmente inteligente. É que, de fato, esse lance que faz a gente pensar, será que a gente tá tentando elevar mais o filme do que ele realmente é? Pra gente poder se elevar junto com isso? Será que não é a gente que tá pensando demais? Será que tem algum sentido por trás? E é isso aí o vídeo de hoje, só queria fazer uma reflexão. Valeu se você assistiu até aqui. Se tem uma coisa pra comentar, acrescentar, se você conhece alguma teoria maluca do filme que eu não conheça, bota aí nos comentários. Se você gosta aqui do conteúdo do canal, por favor, considere se inscrever. A gente tô tentando fazer vídeos todo dia, embora nem sempre eu consiga. Se você tem algum interesse em ajudar aqui o canal, por favor, considere fazer por, uma doação aqui pro canal. Aqui em cima tem um QR Code. Desculpa, eu não tô conseguindo mirar aqui porque a câmera ao contrário é invertida. Aí eu tento mirar pro lado que eu acho que tá a imagem, só que ela tá pro outro lado. Mas é isso, cara. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário. Pense, por favor, doar aqui para o nosso QR Code. É isso aí então, muito obrigado quem assistiu, valeu, falou, fui.